Olá pessoal, vamos agora então falar sobre a razão e proporção de novo, só que hoje com mais foco na proporção. A primeira aula nossa a gente viu a razão, hoje a gente vai falar sobre a proporção e provavelmente a gente deve chegar sobre um caso específico de proporção, que é a escala, beleza? Vamos lá então. Proporção é a igualdade de razões equivalentes. Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui A sobre B igual a C sobre D. A gente costuma falar que A está para B, assim como C está para D. É assim que a gente fala aqui, ó. Ele vai falar para você 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Mas aí ele vai falar isso no meio de um texto, tá? Mas a gente vai ver direitinho como é que é isso. Bom, isso aqui também costuma ser representado por A dividido por B. Aí o sinal de igual às vezes costuma ser representado por 4 pontinhos assim, ó. C dividido por D. Por isso que o B e o C aqui, eles são chamados de meios, porque eles estão no meio aqui, e esses aqui são chamados de extremos, tá? Os meios e aqui estão os extremos. E aí vem a principal propriedade de proporção, que aqui é a hora que você multiplica cruzado. Muita gente às vezes quer fazer divisão de fração multiplicando cruzado, não faz isso não. Você multiplica cruzado aqui em proporção e lá em regra de 3, né? Que a regra de 3 nada mais é do que uma proporção. A gente vai aprender isso depois. Então, o A vezes D é igual ao B vezes o C, que é o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Os meios é o B vezes C, que é igual ao produto dos extremos, que é o A vezes D. Então, essa aqui é a principal propriedade que a gente tem de proporção. Beleza? Então essa aqui é a principal propriedade e a gente vai usar muito ela. Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que fica aqui. Determine o valor de x na proporção 2, vou até colocar aqui na forma de fração aqui, ó, 2 sobre x é igual a 6 sobre 24. Então se você multiplicar cruzado ou fizesse o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, daria a mesma coisa. Então o x vezes o 6 é igual a 2 vezes o 24. Então, o x é 2 vezes 24 dividido por 6. Então, o 24 dividido por 6 aqui dá 4. Então, o x fica igual a 8. É só isso. Multiplicou cruzado, você vai ter ali. Beleza? Vamos seguindo. As idades de um pai e de um filho estão na razão de 5 para 2. Ó, presta atenção que esse exercício aqui é diferente para você entender como é que ele falou. A idade de um pai e de um filho, geralmente às vezes eles costumam até falar mais claro, a idade de um pai está para a idade de um filho, assim como 5 está para 2. Então eu tenho essa relação aqui. E ele falou que a soma das idades, ou seja, a do pai mais a do filho, é igual a 42. Então se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente vai ter que 2 vezes a idade do pai é igual a 5 vezes a idade do filho. Então a idade do pai é 5 vezes da idade do filho dividido por 2. Então, se eu substituir isso aqui na equação, lógico que você já está com uma noção de equação, né, do primeiro grau, mas se não tiver, assiste a aula de equação do primeiro grau, depois e volta aqui, nessa questão específica, nas outras vai ser mais tranquilo. Então, aqui fica 5f sobre 2, que é o valor de P, mais f igual a 42. Vou tirar o MMC aqui vai ficar 2, então fica 2 dividido por 1, 2, vezes 5f, 5f, 2 dividido por 1, 2, vezes f dá 2f, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 42 dá 84. Cortei o MMC, ficou 7f, que é o 5f mais 2f, igual a 84. O f vai ser 84 dividido por 7, a idade do filho, 84 vai dar 1, sobra 14 dá 2. Então, a idade do filho é 12. A idade do pai mais a do filho é 42. Então, a idade do pai vai ser 42 menos 12. A idade do pai é 30. Fechou aqui a idade do pai igual a 30 e a do filho igual a 12. Como ele pediu a diferença entre elas,
vai ser 30 menos 12, a diferença das idades vai ser 18, beleza? Tranquilo aqui? Então vamos seguindo. Isso aqui é mais uma questão de equação do que de razão e proporção mesmo. A razão e proporção termina na hora que você consegue fazer essa multiplicação cruzada aqui, né? Mas é para isso que às vezes vai servir em alguns casos, tá? Vamos lá. O produto de dois números é 1280, então x vezes y é igual a 1280. Determine-os sabendo que eles estão na razão, ou seja, a razão entre eles é igual a 4 sobre 5. Então, o x ele vale 4 sobre 5 e o y passa multiplicando. Então, o x vale isso aqui, ó. Então, aqui está o valor de x. Então, eu vou substituir o valor de x na equação de cima. O x vale 4/5 de y, vezes o y é igual a 1280. Então, y vezes y dá y ao quadrado, fica 4 sobre 5 vezes y ao quadrado, igual a 1280. Quem está multiplicando y passa dividindo, quem está dividindo passa multiplicando. Então, 1280 dividido por 4, 4 que estava multiplicando aqui, o y passou dividindo, e o 5 que estava dividindo passou multiplicando. Então, y ao quadrado, aqui, ó, 1280 dividido por 4 dá 320, dá 320. E 320 vezes 5 dá 0, dá 10, vai 1, vai dar 1.600. Então, o y vai ser a raiz quadrada de 1.600. O y, gente, vai ser, ó, raiz quadrada de 16 dá 4. Como tem dois zeros, fica um zero só. Divide por 2 a quantidade de zeros quando você tem números com um monte de zero, beleza? Então, o y aqui deu 40. O x seria 4 vezes o y, que é 40, dividido por 5. Então, o x, o 40 dividido por 5 dá 8. 4 vezes 8, 32. Esse aqui seria o valor de x. Beleza? Então, virou um sistema. E aqui a gente só fez a substituição de um no outro. Acabou que deu um sistemazinho que ele ficou com y2, né? Mas não tinha que fazer nem o delta, não. Era só passar o ao quadrado como raiz. Beleza? Vamos seguindo, pessoal. Se 760 litros de uma mistura contém álcool e água na razão de 14 para 5, sempre na ordem que ele falou, eu tenho álcool e água na razão de 14 para 5. E eu sei que a mistura é de álcool mais água, num total de 760 litros. Beleza? Então era isso que eu tinha que entender nesse exercício. A mistura é de álcool e água, tem 760. Então, álcool mais água tem que dar 760. E ele deu a razão. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação. Vou fazer aqui, ó, eu poderia fazer a multiplicação cruzada, mas como eu quero isolar um deles, olha só a maldade, hein, gente? Eu vou simplesmente passar a água que está dividindo aqui, eu vou passar ela multiplicando lá, ela joga lá para cima. Aí eu já tenho aqui o álcool igual a 14 sobre 5 vezes a G. E podia ter multiplicado cruzado, depois o lado 1 podia, mas você ia fazer uma linha a mais. Então, aqui a gente já consegue reduzir um pouco os passos. Se a gente puder fazer isso na prova, a gente faz. Então, aqui ficou 14 sobre 5 Ag, que é o álcool, mais a água, mais o Ag, é igual a 760. Vou fazer o MMC. MMC aqui ficou 5. Então, aqui sobre aqui a água é 1, aqui é 1. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 14Ag dá Ag, dá 14Ag. Mais 5 dividido por 1, 5, vezes Ag dá 5Ag. E 5 dividido por 1, tá vendo, gente? Eu coloquei Ag e Al, né? Álcool e água, os dois eram A, né? Para ficar mais fácil, ao invés de colocar X e Y, eu já sei quem que é quem. Então, 5 dividido por 1, 5, vezes 760, eu não vou fazer a conta, eu vou deixar 760 vezes 5, indicado assim, ó. Corto o MMC, ficou 14Ag mais 5Ag dá 19Ag, que é igual a 760 vezes 5. Por que eu não fiz a conta do 760 vezes 5? Você já deve ter feito a aula de equação, né? Então, vocês sabem que eu faço isso para poder cortar. Aqui o 76 dividido ali pelo... O 760, na verdade, né? O 76 dividido por 19 dá 4. Então, aqui fica 40. E aqui fica 40 vezes 5 dá 200. Então, o Ag vale 200. O Al, ele vale 14
vezes 200 dividido por 5. O álcool vai valer o 5 aqui com o 20 dá 40, então fica 40 vezes 14, se você fazer 14 vezes 4, dá 56 e acrescenta o zero. Então o álcool deu 560 e a água tinha dado 200. Então fecha aqui a questão, beleza? Então fechamos aqui até agora, beleza? Bom, então vamos lá para a próxima. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas pelo SUS por causa de AVC. Entre os homens, na mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Supondo que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção, de acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Gente, o número de mulheres era 32 mil. E acrescentou para quanto? Então, olha só o que aconteceu. Eu tinha aqui que eu tinha 32 mil mulheres. E quantos homens foram? 28 mil. Então, o 32 mil mulheres está para 28 mil homens que foram internados. Como as mulheres aumentou em 8 mil, as mulheres aumentou para 40 mil. Então, qual que é o número de casos de homens? X, foi na mesma proporção. Então, 32 mil mulheres está para 28 mil homens, assim como as 40 mil mulheres agora vão estar para X homens. Vou cortar aqui os zeros, 3 zeros aqui de cima com 3 zeros aqui de baixo. Vou multiplicar cruzado. Ó. 32x é igual a 28 vezes 40 mil. O x, eu já vou passar o 32 dividindo, tá, gente? Facilita para a vida da gente. Dividido pelo 32. Bom, o 32 e o 28 dá os 2 por 4. Aqui fica 8 e aqui fica 7. O 40 aqui é o 7. Vezes 40 mil dividido por 8 vai dar 5 mil. Então, o x vai dar 35 mil. Essa seria a resposta aqui. Então, como foi na mesma proporção, eu tinha o número de mulheres está para o número de homens, assim como o número de mulheres depois vai estar para o número de homens. Olha que interessante fazer essa questão dessa forma, né? Bem mais rápido, né, gente? Então, seria sim essa questão, beleza? Vamos ver outra questão. A produção de matemática é um exemplo da aceleração científica de nosso século. Há mais de 2000 anos que a razão entre o número de matemáticos produtivos e a população mundial se mantém-se próxima de 1 para 4 vezes 10 a sexta. Então a proporção manteve ali, né? Sempre aquela razão. Em 1900 a população mundial era de 1,6 vezes 10 a nona e atualmente de 5,6 vezes 10 a nona. Isso significa que o número de matemáticos produtivos no início do século foi... Bom, eu sei que a razão é sempre 1 para 4 vezes 10 a sexta. Sempre a razão de matemáticos pela população. Se em 1900 a população era de 1,6 vezes 10 a nona, eu vou colocar esse valor aqui, ó. 1,6 vezes 10 a nona. Vou multiplicar cruzado. Então, matemáticos vezes 4 vezes 10 a 6 é igual a 1,6 vezes 10 a nona. Matemáticos vai ser 1,6 vezes 10 a nona dividido por 4 vezes 10 a sexta. Aqui eu vou fazer a divisão, na verdade, de potências de 10 aqui, né? Se você ainda não assistiu a aula de potências de 10, assiste lá porque é interessante. Então, 1,6 dividido por 4 dá 0,4. E 10 a nona dividido por 10 a 6, eu subtraio os expoentes. 9 menos 6 dá 10 a 3. Então, isso aqui vai dar 1, 2, 3. Vai dar 400 o número de matemáticos produtivos. Isso aqui em 1900. Vamos ver a atual. Eu sei que 1 sobre 4 vezes 10 a sexta é a relação entre matemáticos e a população. A população atual é 5 vezes 10 a nona. Então, multiplica cruzado, 4 vezes 10 a sexta é igual a 5,6, né, gente? 5,6
vezes 10 a nona, população atual. Então, aqui ficou 5,6 vezes 10 a nona. Aqui é matemáticos vezes 4 vezes 10 a 6. Então, matemáticos vai ficar 5,6 vezes 10 a nona dividido por 4 vezes 10 a 6. Então, os matemáticos aqui, 1,6 dividido por 4 vai dar 1,4. E o 10 a nona dividido por 10 a 6 vai dar 10 elevado a 3. Então, isso aqui vai dar 4, vai dar 1.400. Então, a população de matemáticos era de 400, passou a 1.400. Praticamente triplicou, né? Foi um pouquinho mais do que triplicar, por isso que ele falou aproximadamente triplicou. Se você pegar 400 vezes 3, dá 1.200, né? Então, isso aí é praticamente triplicar, beleza? Questãozinha bem interessante. E agora, a gente vai falar sobre escala. O que é escala? Gente, escala, eu costumo falar que é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. O que é escala? Quando você vai, por exemplo, desenhar uma planta de uma casa, você faz o desenho da casa, mas você faz nas proporções, tá? Você faz nas proporções. Então, por exemplo, se uma parede tinha 3 metros e você desenhou ela com 0,03 metros, ou seja, você dividiu por 100 o tamanho dela, uma outra parede que tem 4 metros vai ser dividida também por 100, ela vai ser desenhada com 0,04 metros. Então, você mantém a proporção daquilo que você fez. Se você dividiu uma medida por 1.000, todas as outras medidas vão ser divididas por 1.000. Para você conseguir desenhar no papel aquela sua casa, né? Não faz sentido. A casa tem lá, sei lá, 20 por 15 metros. Isso é uma mansão, né? Uma casa tem 10 por 6 metros. Você vai desenhar, pegar um papel com 10 por 6 metros para desenhar a casa em tamanho real? Não. Você reduz, mas você faz na proporção para você ver tudo certinho. Então, a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Olha, a escala nem sempre vai reduzir. Se você tiver peças muito pequenas, você pode querer ampliar. E aí, a escala também pode ser de ampliação. Se a escala for de redução, ela vai ser 1 dividido por alguma coisa. Tá? 1 dividido por 100, 1 dividido por 1.000, vai ser de redução, vai ser uma escala que você reduziu o tamanho real. Se a escala for, tipo, por exemplo, 10 por 1, então é o contrário, você está aumentando o tamanho do desenho para você conseguir enxergar melhor e fazer os seus projetos e tudo. Isso é bem raro, mas fique ligado que isso pode acontecer. Outra coisa importante é saber que a escala é adimensional, a escala não tem tamanho. Muita gente acha, tem no mapa lá, a escala do mapa é 1 para 10.000. Então quer dizer que 1 centímetro equivale a 10.000 quilômetros? Não, quer dizer que 1 equivale a 10.000. Então 1 centímetro equivale a 10.000 centímetros. 1 quilômetro vai equivaler a 10.000 quilômetros. A escala não tem dimensão, ela é adimensional. Ela não tem unidade, tá bom? Então prestem atenção nisso para vocês não darem esse vacilo. 1 para 10.000, um pé no desenho vai equivaler a 10.000 pés no real, tá? Não tenta falar 1 centímetro vai ser tantos quilômetros. Ed, mas o professor de geografia falou isso. Não tenho certeza que seu professor não falou isso, tá? O esquema é o seguinte, a cada 1 centímetro que você medir vai corresponder a 10.000 no real. Tá claro isso? Aquela mesma unidade que você medir no desenho vai corresponder a 10.000 lá no real. Se liga nisso, escala não tem unidade, não é centímetro, não é metro, é 1 para 10.000 e pronto. A unidade, se você falar de um, vai estar o outro. Então vamos ver um exemplo. Uma maquete de um estádio de futebol, uma torre de iluminação de 18 metros de altura é representada por um palito de 3,6 centímetros. Então esse aqui é o tamanho real e esse aqui é o tamanho do desenho. Qual foi a escala? Gente, a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Bom, a gente tem aqui as nossas unidades, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Bom, o tamanho do desenho está 3,6 centímetros. O tamanho real está 18 metros. Então, o tamanho real foi 18 metros e o tamanho do desenho foi 3,6 centímetros. Como a escala é uma grandeza adimensional, na hora de calcular a escala, os dois têm que ser colocados aqui com a mesma unidade.
Então, um está em centímetro, o outro está em metro. Eu tenho que converter alguém. Quem que eu converto? Os que está em centímetro ou que está em metro? Você pode, tanto faz, tá? Pode ser botar todo mundo em centímetro ou todo mundo em metro. Eu, particularmente, gosto de colocar quem está mais à direita. Quem está mais à direita aqui, metro ou centímetro? Centímetro. Então, eu vou converter todo mundo para centímetro. Quem está em centímetro, deixa. Quem está em metro, andei duas casas, ó. Então, multiplica por 100. 18 vezes 100 vai dar 1.800 centímetros. Beleza? Então, assiste a aula de unidade de medida, se você não tem facilidade com isso aqui. Beleza. Escala é igual ao tamanho do desenho, que é 3,6, dividido pelo tamanho real, que é 1.800. Beleza? Como está os dois em centímetros, a unidade vai cortar, então a escala vai ficar 100 unidade. Bom, e aí para finalizar, o que acontece aqui? A escala geralmente a gente representa 1 para alguma coisa, tá? Então o que você vai fazer? Você vai sempre dividir em cima e embaixo pelo valor de cima. Então eu vou dividir o 3,6 lá de cima por 3,6, e aí o 3,6 dividido por 3,6 vai dar 1, e você faz o de baixo, que é o 1.800 por 3,6. Então, fazendo 1.800 dividido por 3,6 vai dar 500. Aqui, ó, qualquer coisa, faz a conta aqui, ó, 1.800 dividido por 3,6. Esse cara tem uma casa decimal, a vírgula está aqui, acrescenta uma casa decimal, pronto. Ficou com a mesma quantidade de casas decimais, tira a vírgula e faz a divisão. Então, 180 aqui dividido por 36 vai dar 180, dá resto 0, desceu 0, dá 0, resto 0, desceu 0, dá 0, resto 0. Então, a escala ficou de 1 para 500. Acabou aqui o exercício. Então, reparem que quando você for calcular a escala, tanto o tamanho do desenho quanto o tamanho real tem que estar os dois na mesma unidade, beleza? Então, vamos seguindo. A miniatura de um automóvel foi construída na escala 1 para 400. Então, ele já me deu a escala 1 para 40, desculpa, gente. 1 para 40. Se a roda do automóvel tem 48 centímetros, qual o diâmetro da roda na miniatura? Então, ele te deu o tamanho real é de 48 centímetros. Está te perguntando na miniatura, que é o tamanho no desenho. Isso aqui que ele está te perguntando, tamanho no desenho. Então, eu sei que a escala é o tamanho do desenho na planta sobre o tamanho real. A escala ele deu de 1 para 40. É igual ao tamanho do desenho, que é o que eu quero saber. Vou colocar aqui x, sobre o tamanho real. Qual foi o tamanho real? 48. Então, isso aqui é uma proporção, gente. Multiplica cruzado. 40x é igual a 48. O x vai ser 48 dividido por 40. Bom, eu faço isso aqui de cabeça. Dividido os 2 por 4, vai ficar 12 por 10. E aí, dividir por 10 é fácil, né? 1,2 dividido por 10 é só voltar uma casa a vírgula. Detalhe mais importante. Se você entrou com o tamanho real em centímetros, o tamanho do desenho vai sair também em centímetros. Tá claro isso? A unidade que você entrar, se você calcula a escala, o tamanho do desenho e o tamanho real tem que estar na mesma unidade. Se você tem a escala, está calculando um dos dois, o tamanho do desenho e o tamanho real, a unidade que você entrar um, vai sair o outro. Essa é a parte mais importante aqui, beleza? Vamos seguindo. Qual escala foi construída uma planta de uma casa, sabendo que a porta de altura 2,4 metros é representada por uma altura de 0,6? Ele está te perguntando a escala, que é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. A gente sabe que o tamanho real foi 2,4 metros e o tamanho do desenho foi 0,6 centímetros. Edir, por que você usou sempre o mais à direita? Que aí você evita trabalhar com vírgula, números muito pequenos. Então aqui ó, a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, mas eles não estão na mesma unidade. O que eu vou fazer? Fazer o tamanho real para centímetro, para ele ficar... Não, aqui é 240. De metro para centímetro, multiplicar por 100. Então, dá 240 centímetros. Então, o tamanho do desenho é 0,6 sobre o tamanho real, que é 240. Então, a escala, eu vou dividir em cima e embaixo pelo valor de cima para ficar 1 sobre alguma coisa, tá bom? Sempre esse esquema.
Então, o 0,6 dividido por 0,6 vai ficar 1, esse é o objetivo. E o 240 dividido por 0,6, bom, aqui o 0,6 tem uma casa decimal, o 240 não tem, acrescenta. Acrescentou, tem a mesma quantidade de casas decimais, tira a vírgula. Então, ficou 240 dividido por 6, pode até tirar esse 0. O 24 por 6 aqui dá 4. Dá resto 0, desce o 0, dá 0, resto 0, desce o 0, dá 0, aqui deu 400. Então, a escala deu 1 para 400 e acabou aqui o exercício, beleza? Vamos seguindo, gente. Opa, passei demais. O mapa rodoviário foi feito utilizando a escala de 1 para 100 mil. 1 para 100 mil. Se este mapa, a cidade A, dista 40 centímetros da cidade B, gente, isso aqui é o tamanho do desenho. Neste mapa, no mapa, A dista 40 centímetros de B. Qual a distância real entre as cidades? Bom, escala é tamanho do desenho sobre o tamanho real. Se a escala é 1 para 100 mil, tamanho do desenho foi 40 centímetros, tamanho real não sei, eu vou chamar de x. Então, x é 40 vezes os 100 mil. Né? 40 vezes os 100 mil. O x, ó, 4 vezes 1, 4, acrescenta a quantidade de zeros, são 6 zeros. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Deu 4 milhões de centímetros. Se o tamanho do desenho estava em centímetro, o tamanho real sai em centímetros. E disse se eu quiser passar isso para quilômetro. Aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. 1, 2, 3, 4, 5. Voltei 5 casas. Então, eu voltaria 1, 2, 3, 4, 5 casas. Isso aqui daria 40 quilômetros, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Estaria aqui 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 zeros mesmo, né? Então tá tudo certinho. Seria 40 quilômetros. Ah, e se eu quisesse passar para metro? Aí faz a conversão. Mas sempre faz primeiro a conta. A unidade central, o tamanho do desenho, vai sair o tamanho real. Ou a unidade central, o tamanho real, vai sair o tamanho do desenho. E por aí vai. Beleza? Então fechamos a questão aqui. Vamos para a próxima. A distância seria 4 milhões, né, de centímetros, ou, mais fácil de falar, 40 quilômetros. Tá vendo? Por isso que a gente tem a conversão de unidades, de centímetro para quilômetro, para você ter números menores, não ficar com números muito grandes ou muito pequenos. Ó, um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção no espaço representado em relação ao espaço real. Um certo mapa tem a escala de 1 para 58.000.000. Essa aqui é a escala. Nem faço questão de falar o número direito, eu faço questão de falar a quantidade de zeros para eu ir anotando certinho, tá vendo? Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6. Nesse mapa. Então, se é nesse mapa, isso aqui é o tamanho do desenho. Então, 7,6. Então, a gente sabe que escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Eu nem estou preocupando aqui, ele está pedindo em quilômetros, tá? Mas primeiro eu vou fazer o esquema aqui, ó. 1 para 58.000.000 é igual ao tamanho do desenho, que é 7,6, sobre o tamanho real. Então, multiplicou cruzado, ficou o tamanho real, vai ser 7,6 vezes 58.000.000. Bom, fazendo a conta aqui, eu vou fazer aqui, ó, os 58 vezes os 7,6. Isso aqui vai dar 48, sobe 4, 30, 34. Aqui, 7 vezes 8, 56, sobe 5. 7 vezes 5, 35, mais 5 dá 40. Deu 8, 10, vai 1, 4, 4. Então, o tamanho real, eu fiz aqui, gente, os 58 vezes os 7,6. Ah, inclusive tem uma casa decimal aqui, é 440,8. Então, eu fiz esse aqui, ó, 7,6 vezes 58. Isso aqui deu 440,8. Ainda tinha essa quantidade de zeros, ó.
vezes 10, 0, vezes 6 zeros aqui, ó. 100 mil vezes 100 mil. Viram como é que eu fiz a conta? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só movimentar a vírgula. 440,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui acrescenta 0. Então, o tamanho real ficou isso aqui em centímetros, mas o exercício que é em quilômetros. Aí, lembrando que eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, de centímetro para quilômetro, voltam 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, aqui, ó, o tamanho real vai ser esse valor, 440, 8, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, vou voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Tamanho real ficou 4.408 quilômetros. Tá? Então, aqui a gente fecha 4.408 quilômetros, letra A. Beleza, gente? Façam as contas com muita segurança para evitar certos erros, tá bom, gente? Eu vou sair aqui da câmera um pouquinho para você visualizar, mas é isso, tá bom? Então, fechamos aqui a questão. Gente, a gente volta para fazer mais questões aqui de proporção. A maioria das questões são de escala, principalmente o Enem gosta muito. Como eu falei com vocês, a ESA tem cobrado, na EPICAR já foi cobrado também. É uma questão bem comum de ser cobrada em concursos, a questão de escala, que ela é um dos casos mais práticos, né? Hoje as provas estão todas contextualizadas, é um dos casos mais práticos de proporção, beleza, gente? Então, fechou. Até a próxima aula, a gente volta para fazer mais exercícios. Até já!